E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas Vinícius e eu estou gravando esse vídeo porque eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de como foi o processo do tratamento do câncer de pele do meu gato, o Gaton. Esse câncer também conhecido como carcinoma, se não me engano, carcinoma. Na internet eu encontrei muito pouca informação na visão do tutor, né? Encontrei mais entrevistas de veterinários, algo muito mais técnico, mas não de como que foi o processo de identificação, tratamento, como que foi o comportamento do gato ou coisas do tipo. Para você que talvez esteja passando pela mesma situação e até um pouco ou suspeitando que o seu gato está com o início dessa doença. Então eu vou compartilhar com vocês algumas imagens de como foi o tratamento, algumas informações na visão do tutor. Gostaria de frisar bastante que aqui não sou veterinário, então se você está com alguma suspeita, leve no seu veterinário de confiança o quanto antes. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar o porquê. Como eu falei, vou mostrar algumas imagens de como foi esse tratamento. Essas imagens podem ser um pouco fortes, né? Então, se você é um pouco sensível com esse tipo de conteúdo, eu recomendo só escutar o áudio ou sair do vídeo. O meu gato é o Gaton, o nome dele. Ele já é um gato idoso, ele tem cerca de 16 anos, né? Entre 14 e 16 é o que a gente estima. Ele já é um gato que está aqui em casa há mais de 10 anos e tem uma vida relativamente normal para um gato doméstico bem cuidado, né? Não tem acesso à rua, já é castrado, já teve alguns outros problemas de saúde, teve que tirar o rabo, mas aí é outra história. Vivia uma vida de um gato doméstico normal. Tudo começou quando a gente percebeu uma mancha, uma leve irritação. Sabe quando você esbarra o braço, esbarra alguma parte do seu corpo em uma parede um pouquinho áspera, dá aquele ralado, fica aquele vermelho que irrita? A gente percebeu isso na parte mais branca da orelha dele, na parte mais peladinha da orelha dele, e nem ligamos, né? O sinal de alerta vermelho não se alertou porque não tinha sangue, não tinha ferida, não tinha sinal de briga. A gente achou que realmente que a coleira antipulga que ele usava já estava vencida e algum outro insetinho foi lá e picou ele. Trocamos a coleira e deixamos o tempo agir, né? Para ver se aquilo... Na verdade, até esquecemos de checar nas próximas semanas. Também ele não reclamava nem nada. Passado um tempo depois, não sei quanto tempo, não vou lembrar, porque já faz mais de 2 anos desse tratamento, a vermelhidão não saiu, mas também não aumentou. Até contextualizando, ele é um gato, que nem eu falei, bem preguiçoso, que ele passa grande parte do dia dele, das dormidas dele, né, no lado de fora de casa, por preferência dele, tá? A gente tem as caminhas, espaço aqui dentro, como eu moro em casa, a gente tem um espaço bacana. Sempre exposto indiretamente ao sol, ou se exposto diretamente ao sol, muito pouco ele se incomoda e acaba levantando, ou seja, ele encosta perto de uma parede que está fazendo sombra e conforme o dia vai se passando, o sol às vezes bate lá, ele levanta e procura outro lugar mais na sombra, né? Mas sim, na época a gente não tinha conhecimento desse problema, então nunca passamos protetor solar, que fica a dica que depois que a gente passou por isso, descobrimos que existe protetor para passar nessas partes mais desprotegidas. Dado um tempo, apareceu a primeira ferida nessa orelha, onde estava a vermelhidão. E criou uma casquinha imediatamente e tal. A gente achou que fosse alguma briga, porque a gente tem outros gatos aqui na casa. Não que elas sejam frequentes, às vezes eles dão uma estranhadinha, mas raro. Quando isso acontece, o cachorro da casa vai até apaziguar, deixa disso. Então eles já nem são desse tipo, tá? Geralmente eles se dão muito bem. A gente olhou aquilo, não viu sinal de briga também. Geralmente fica pelo, né? Ou tem algum sinal de arranhado. Por segurança, cortamos a unha de todo mundo, né? A gente tem um alicatinho aqui certinho, para evitar isso. A gente trabalhava fora também, deixava eles aqui sozinhos, mas ficamos de olho. E o machucadinho ficou lá por muito tempo. Não vou lembrar novamente as datas exatas, mas ficou lá por muito tempo. E a gente chegou aí, primeiro sinalzinho, né? Acendeu, tipo, caraca, uma cicatriz que o machucado tá aí há um bom tempo, né? E já começou a se irritar quando a gente pegava na orelha para ver ou acompanhar, né? Mas ainda não estava sangrando, não estava evoluindo, só estava um machucado, uma casquinha de machucado em uma ponta da orelha, como vocês estão vendo aí, de coisa de nada. Aí o sinal
vermelho ligou quando esse machucado caiu. Ficou uma pontinha, como se fosse uma mordida. Aí, tipo, como que o machucado cai, né? Levamos no veterinário, não só por esse motivo, né? Nessa mesma época ele ficou gripado, pegou uma espécie de uma gripe, ele até espirrava. Vou ver se eu acho o vídeo pra colocar ele espirrando, que é bem engraçado. Agora é engraçado, mas na época, como ele já é um gato de idade, a gente ficou bem preocupado, teve que tomar inalação, etc. Então o foco do veterinário foi literalmente fazer essa recuperação, que ele até perdeu peso. Outros gatos aqui de casa pegou esse mesmo vírus, ficou tratando com antibiótico e tal. Então o foco meio se dispersou da orelha, que continua evoluindo, primeiro para focar na recuperação dessa infecção, dessa doença. Passado tudo isso, a gente voltou, aí a orelha já estava com um pouquinho mais avançado, e onde caiu o pedacinho não começou a cicatrizar. A gente voltou no veterinário e teve algumas suspeitas, né? Primeiro foi, pela idade, diabetes, né? Que alguns gatos com diabetes têm muita dificuldade em cicatrização. A segunda foi bactérias, né? Tinha sintomas, segundo a opinião veterinária. A gente rodou vários veterinários, tá? A suspeita é que muita profilaxia, tinha algumas bactérias lá que estavam causando esse tipo de sintoma, né, na orelha. E a última não descartada foi literalmente o carcinoma, nossa, eu nunca lembro, carcinoma, propriamente dito, câncer. A gente foi eliminando os sintomas mais fáceis por vez, né? A gente começou a iniciar um tratamento, a gente fez alguns exames de sangue, fez todo um check-up meio que geral no gato, inclusive foi coletada uma amostra que eles chamam de citologia do ferimento, que já estava evoluindo nessa parte, já estava evoluindo muito rápido, de uma forma muito agressiva, sangrava direto. Cada dia que passava, pegava mais um pedacinho da orelha, muito agressivo mesmo, ficava muito assustador. A orelha dele chegou a dobrar, né, da forma que a coisa evoluía tão rápido. E sangrava muito. Onde que ele deitava a gente sabia, porque tinha uma poça de sangue. Exagerando. Onde ele deitava a gente sabia porque tinha uma manchinha de sangue quando ele encostava a cabeça. A gente tinha que lavar o cone dia sim, dia não, porque encostava e machucava mais, etc. E aí foi coletada uma amostra para fazer esse exame de citologia, e nesse exame deu uma presença de bactéria muito grande. Não vou lembrar o nome da bactéria, não vou lembrar esses detalhes, mas era uma bactéria bem, segundo a opinião veterinária, deu uma colônia de bactéria, acho que muito grande lá, fora do normal, e o foco foi tratar com um antibiótico, uma pomada que tinha corticoide, que posteriormente a segunda opinião veterinária até questionou por que foi passado isso, porque em teoria não adiantaria nada, mas para surpresa de todo mundo, funcionou. Antibiótico com a pomada cicatrizante e com a decorticoide. Criou pele, cicatrizou, parou de sangrar, ficou rosado. Perfeito. Demos como tratamento encerrado e a causa como bactéria. Não seguimos mais adiante. Parou de evoluir aquilo. Tiramos o cone, ele claramente estava muito melhor, já não estava mais com o incômodo da orelha, sangrando, etc. Passado um mês depois que a gente deu como finalizado o tratamento, começou a evoluir novamente muito rápido. Voltou muito mais rápido do que anteriormente. E lá vamos nós voltar. A gente já foi para uma outra clínica um pouquinho maior, né, que tinha mais uma estrutura melhor aqui em São Paulo, com laboratório próprio, etc. E aí ele já foi direto para marcar uma biópsia, né? Tomou anestesia, foi tirado um pedaço dessa orelha, principalmente da parte que tinha feito uma espécie de... Quando a cicatrização em cartilagem dá errado, vou colocar o nome que eu esqueci. O pessoal que colocou piercing e deu errado, acontece isso. Enfim. Criou uma bolinha lá, eles tiraram e tal, e aí a gente teve o resultado confirmado que era câncer de pele, né? O carcinoma.
e que me deram 2 alternativas de tratamento, que foi o principal motivo de eu gravar esse vídeo, porque eu não achei muitas informações sobre como que é o processo disso daí na internet, né? Como eu expliquei no começo do vídeo, só achei informações técnicas, mas não achei relatos de quem passou sobre isso. E depois dessa grande introdução da jornada do Gaton, finalmente o objetivo do vídeo, tentei ser sucinto, mas não deu. Que é o seguinte, foi dado 2 alternativas de tratamento depois da confirmação desse câncer. Primeira, a amputação, que seria o método mais tradicional, e segunda seria o tratamento radioterápico, junto com um choque, que seria um novo tipo de tratamento veterinário para esses cânceres localizados nessas regiões com mais cartilagem, tipo orelha, nariz, enfim. Eu estava tendencioso a optar pela primeira opção, né, que foi me dada, mas pesquisando muito sobre a segunda opção, que seria com o radioterápico, depois de pesquisar muito, eu vi que realmente era a melhor opção, porque eu estava preferencialmente pegando a primeira opção, que seria a tradicional amputação, porque cortar a parte ruim acabou. Aí eu vi que teria que medir, dependendo da agressividade de onde chegou, teria que raspar o crânio, enfim, seria muito mais agressivo, ele perderia toda a orelha. Tem veterinários que optam de amputar as duas por ter já uma taxa grande de reincidência na outra orelha, que teoricamente está boa, mas não tem como descobrir. Vai que depois de 1 ano ataca esse câncer novamente nessa orelha, estava boa. E no radioterápico não tem tudo isso, só apodrece, ele apodrece literalmente a parte ruim, onde está o câncer, então não tem amputação de parte boa da orelha, ele ainda fica com um pouco da orelha, que nem vocês estão vendo na foto, que ele ainda tem um pedacinho da orelha. A recuperação é menos agressivo, a recuperação tende a ser menos dolorosa, ou envolve menos riscos e é 100% eficaz. Tanto que foi feito a aplicação do radioterápico nas 2 orelhas, e na orelha que teoricamente estava boa caiu um pedacinho, né? Provando que talvez teria uma reincidência ali. O ponto principal beleza, fizemos esse tratamento. Tinha um risco porque ele já tinha uma certa idade, né? Um gato jovem. A recuperação dele foi um pouco mais lenta por conta disso, mas se recuperou bem. Ele poderia ter voltado no primeiro dia, né? Geralmente é só uma sessão, no 90% dos casos, uma taxa alta dos casos é só uma sessão, dependendo do animal, etc. Porém, por todo o estresse que ele provavelmente sofreu ao longo até chegar ao finalmente tratamento correto, ele já estava tomando antibiótico, tomando remédio, enfim, ele já estava com o fígado um pouquinho ruim. E depois disso a gente precisou, no dia que ele fez o radioterápico, ele precisou ficar internado porque o exame de sangue foi pedido um pouquinho antes, só para ver se ele estava bem, deu uma alteração no fígado. Então, por precaução, ele ficou internado, sem ele ter voltado no mesmo dia, tá? Quando ele chegou em casa, nítido que ele estava com um comportamento pouco alterado, talvez por desconforto do radioterápico. A gente sabe que uma pessoa passa por isso, tem aqueles enjoos, enfim, tem uma sensação, não fica 100%. O sangramento local parou no primeiro dia, muito inchaço, um pouquinho de inchaço, onde você percebia exatamente onde que eles aplicaram, como foi o tratamento na região. Foi passado alguns produtos indicados que a gente precisou comprar para fazer uma limpeza diária na região, né? E em poucos dias, como vocês estão vendo aí na foto, começou a mumificar exatamente onde que estava com câncer, onde que cicatrizava, onde que sangrava, ficou preto, começou a cair. E chegou a um certo ponto que separou e caiu sozinha. E aí começou uma outra cicatrização da parte boa que ficou, e essa cicatrização foi excelente. 4 dias depois já estava com casquinha impecável, ele já não sentia mais dor e vida continuou. E esse tratamento radioterápico foi o melhor possível que a gente conseguiu, foi a melhor escolha que a gente fez. Então, se você está na dúvida e o seu veterinário recomendou, né, tem essa possibilidade, não se assuste, pode seguir em frente,
porque aqui deu muito certo, não reincindiu. Na outra orelha, que foi aplicado também, eles fizeram as duas orelhas, caiu só um pedacinho, e que possivelmente tinha. Durante esse processo ele teve uma mudança de comportamento, ele ficou meio chato, ele ficou desconfortável, ficou sem o cone, não precisou do cone porque ele nem tocava, né? Por estar provavelmente dolorido, ele nem tocava. A limpeza também, ele se incomodava bastante, mas era necessário, porque muito possivelmente ficava dolorida a região. Quando começou a ficar mumificado, a dor, a sensação que ele passava pra gente que estava com dor foi diminuindo até ficar zero quando caiu. E, bom, hoje a orelha dele tá perfeita. Perfeito, cicatrizou muito bem. Inclusive ele tá aqui, ó. Vem dar oi pra galera. Tá com cara de sono. Mas ó, perceba que a orelha aqui, ó, ainda tem um pedacinho. Já faz uns bons meses, tá, pessoal? Anos, eu não vou fazer faz um bom tempo, tá? Outra orelha dele aqui, percebe que caiu um pedacinho de nada. Foi feita também. Calma aí que eu já tiro, solto. E a orelha ficou perfeita. A gente só tem um cuidado extra agora, que é limpar bem com algodão. Só tira o excesso de sujeira, porque a gente percebe que realmente acumula um pouquinho mais comparado com a outra orelha. E fora isso, vida normal. Ele perdeu um pouco de peso durante esse processo de mumificação, mas recuperou tudo. Hoje, meses depois do tratamento, tá impecável, como se nada tivesse acontecido. Então, esse tipo de relato eu não encontrei na internet, que se eu tivesse encontrado teria me tranquilizado muito mais. E é isso. Boa sorte aí para quem estiver passando pelo mesmo.